Aonde eu quero chegar nesse momento? Pastor, como saber se eu já recebi a experiência? Seja pela busca pessoal, seja por um derramado do Espírito, seja pela imposição de mãos. Como é que eu realmente sei que algo aconteceu? Em primeiro lugar, quando você se converte, o Espírito Santo vem habitar em você. Você já tem elementos que permitem alguns níveis de experiência com o Espírito Santo. Mas quando falamos do revestimento de poder, existem algumas coisas que não podem ficar de fora. Quando falamos de evidências genéricas. Por exemplo, se Jesus prometeu um revestimento de poder, mas eu não vejo evidências do poder, do sobrenatural, nada acontecendo e da operação dos dons, é o que vale a pena eu me questionar. Eu realmente experimentei isso e não estou entendendo como interagir, ou eu ainda não tive a experiência. Aí você fala, não, pastor, isso aí é a sua veia carismática, pentecostal, eu fui criado de outra forma, eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas, tem uma outra maneira de eu avaliar a minha vida. Eu falei, eu acho difícil não ter o resultado que Jesus prometeu, mas a Bíblia não fala de uma coisa só. Gálatas 5,16 fala de uma vida de vitória sobre a carne. A Bíblia diz, andar em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. De vez em quando eu pergunto para alguns, tudo bem, que você não está vendo o tal do outro poder lá, mas o poder interior para vencer também não está rolando. Eu digo que está faltando algo. Mas além desse pacote de evidências que vão se manifestando, algumas lentamente com o tempo, existe algo específico que a gente possa tratar como uma evidência física inicial, por assim dizer, e que entre não apenas no lugar de informação, mas talvez até de ênfase bíblica, eu quero te dizer que sim, existe. A promessa que foi feita no início por João Batista já tinha sido feita pelos profetas. Jesus repete e teria o seu cumprimento. Ela tem o registro em Atos no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Mas isso é uma de 5 experiências mencionadas no livro de Atos. Outro dia eu fui falar a respeito das experiências e uma pessoa falou, o livro de Atos não serve para teologia sistemática e sistematização da doutrina. Eu falei, como é que é? Ele é parte da escritura ou não é? Porque se não é, ele não serve para nada. Se é, ele serve para tudo. O que você não pode é pegar o que o livro de Atos diga, ou pelo menos você tentar fazer parecer que está dizendo, em contraste com o resto. Eu falei, você vai falar de movimento missionário, você passa no livro de Atos e a doutrina cabe. Na hora que eu toco no Espírito Santo, que é o assunto que você não gosta, não vale mais. Nós temos um registro bíblico. E tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nós temos 5 experiências narradas no livro de Atos, sobre gente sendo cheia do Espírito. 3 delas são descrições. 2 delas são menções. Qual a diferença entre menção e descrição? É que descrição tem mais detalhes. Então, por exemplo, alguém pode dizer, na terça-feira à noite, do dia 19 de setembro, o pastor Luciano Subirá estava ministrando naquela reunião especial. É uma menção. Ou alguém pode dizer, ele chegou antes do horário do culto e ficou surpreso com a igreja cheia de gente, já estava orando, buscando a Deus. Ele ficou impressionado com o que estava acontecendo. Ele estava numa pilha desse. E aí você pode entrar no lugar de descrição. Não é só contar uma coisa rápida e superficial, mas você dá detalhes. Então dessas 5, 3 são descrições, 2 são menções. E eu e você precisamos entender que a Bíblia nos mostra a repetição de um padrão. Aliás, o apóstolo Pedro, numa das experiências, ele observa a repetição do que ele chama de padrão. Atos 10, de 44 a 47, diz assim, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Outra versão diz magnificando a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E aí ele vai dar ordem a partir do verso 48, vão batizar todo mundo. O evangelho finalmente chegou aos gentios. Mas quando ele volta para Jerusalém, Atos 11 mostra que o povo, incluindo apóstolos, presbíteros, mas em especial o partido dos fariseus, o povo está esperando ele com o pé nas mãos. A confusão está armada. Você entrou em casa de gentios, comeu com eles, porque de acordo com os ritos da lei mosaica do Antigo Testamento, um judeu não podia relacionar com o gentil. Eles não estão entendendo ainda as mudanças, as reformas que viriam, a confusão está instalada. Mas Atos 11
De 15 a 17, nós temos o final do discurso de Pedro, que vai apaziguar todo mundo. Ele diz assim: quando comecei a falar, Atos 11, de 15 a 17, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Você pode repetir isso comigo? Diga: como também sobre nós, no princípio. Só mais uma vez: como também sobre nós, no princípio. Agora é o que ele diz: então me lembrei da palavra do Senhor, que ele está falando de Jesus, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. A mesma promessa servia para eles. Ele diz: lembrei que isso é para todo mundo que vai converter. E aí ele diz o seguinte: pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E todo mundo se apazigou, glorificou a Deus, amém, aleluia. Então é isso, o evangelho não é só para os judeus, também é para os gentios. Mas o que Pedro identifica? A repetição de um padrão. Caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Quando você vai avaliar as experiências, eu falei que 3 delas são descrições e 2 são menções. Vamos começar com as descrições. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de 1 a 4, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa, estava sentada. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Deixa eu explicar algo para você. O tempo todo tem gente que me para, não só em fim de culto, de reunião, às vezes aeroporto, restaurante: pastor, ora por mim. Eu digo: por que você quer que eu? Quero que o senhor ore por transferência do seu dom. Eu costumo olhar para as pessoas e dizer: gente, eu creio em transferência. A transferência é algo que não depende de nós. Paulo fala para Timóteo não ser negligente com o dom que ele recebeu, mediante imposição de mãos do presbitério e profecia. O dom só foi transferido por um direcionamento profético do Espírito Santo, que distribui os dons conforme lhe apraz. Ele é a fonte, é ele que decide. Se ele falar para mim: ora por fulano e põe as mãos, reparte, a gente obedece ele porque ele que faz. Isso não significa que eu possa ir escolhendo para quem que eu quero dar. Aí eu tenho que explicar para as pessoas, dizer: presta atenção, sua fonte não sou eu, sua fonte é o Senhor. Eu gosto de pegar esse texto, porque uma vez eu pedi oração para um homem de Deus. Eu falei: bota a mão em mim, parte um pouco do que é seu. Ele falou: no dia de Pentecostes foi visto uma chama de fogo sobre cada um. Ele falou: presta atenção, você tem sua própria chama, você não precisa da minha. Ele disse: se Deus quiser misturar na sua um pouco da minha, Ele que faça, mas você não precisa preocupar com isso. Deus tem uma experiência para cada um de nós. Cada um teve a sua chama de fogo naquele dia, e tem uma disponível para você. Amém? Mas o texto diz que foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. No dia da casa de Cornélio, quando Pedro está pregando, nós acabamos de ler o texto de Atos 10. Houve ruído como que de vento? Não. Foram vistas línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles? Não. Mas a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito, eles não só falaram em línguas, mas magnificavam, engrandeciam a Deus. No dia de Pentecostes, a gente não vê explicitamente o magnificar ou engrandecer a Deus, apesar que alguns que os ouviram na sua língua, os ouviam falar da grandeza de Deus. A gente pode tentar fazer uma associação para alguns, mas você não tem tudo igual. Aqui tem ruído como que de vento, línguas como de fogo. Aqui tem um magnificar a Deus, que ali parece que não teve. Qual é o ponto comum? E passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Atos 19, a terceira descrição. A primeira é Atos 2, a segunda é Atos 10, na casa de Cornélio. Terceira descrição: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Teve ruído como que de vento? Não. Teve línguas como que de fogo? Também não. Magnificaram a Deus? Também não. Mas a pergunta é: em Atos 2 e Atos 10, a Bíblia diz que profetizaram. Você pegar alguns que falou na língua do outro, você pode dizer, mas não está claro em Atos 2, e nem que a experiência foi para todo mundo. E Atos 10 não fala absolutamente nada sobre profecia. Qual o ponto comum?
A Bíblia diz, tanto falavam em línguas como profetizavam. Nas 3 descrições de experiência. O único ponto comum, que a gente chama de uma evidência física inicial, é o falar em línguas. Uma manifestação exclusiva do Novo Testamento, anunciada por Jesus. Agora nós temos 2 menções. Outro dia alguém falou, Atos 8, lá em Samaria, não diz que falou em língua. Eu falei, nem diz que não falou. Só não descreve o que aconteceu. É uma menção. Agora, o texto que é a menção e não é descrição, não tem detalhes, diz que Simão viu que pelas mãos dos apóstolos era comunicado o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é visível, o que é que Simão viu? Simão não viu o Espírito sendo transferido, o enchimento acontecendo. Simão viu evidências, porque quando ele vem, existem evidências que são físicas. Então, a prova é de que tem evidência. Outro dia um falou, podia ser a alegria da pessoa. Eu falei, o texto diz que já havia grande alegria enquanto ele estava sendo batizado. Tem que ter alguma coisa diferente do que já tinha, para ele entender que foi naquela hora. Atos capítulo 9. Ananias chega para Paulo e diz, Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho por onde você veio, me mandou para impor as mãos sobre você, para acontecer 2 coisas. Primeiro, que você volte a ver. Segundo, que você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, levantando-se, Paulo foi batizado. O povo fica discutindo se o batismo foi onde, se tinha tanque, se não tinha tanque na casa de Ananias. Eu falo, gente, a primeira coisa que vocês tinham que levar em consideração é o contexto. Ele está dizendo, eu vim para que você volte a ver, seja batizado. Impõe a mão, ele volta a ver, levanta e seja cheio do Espírito. Levanta e é batizado. Para mim, a Bíblia está falando do batismo no Espírito Santo. Alguém diz, mas não diz que ele falou em línguas. Mas em 1 Coríntios 14, 18, ele diz, eu dou graças a Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Então, apesar do texto não dizer que falou, não diz que ele não falou no dia, mas mostra que ele falava depois e ensinava os outros a importância. Quando você olha para essas 5 passagens bíblicas, em 3, nós temos a repetição de um padrão observado por Pedro. Em 2, nós temos deduções de uma evidência física inicial. Atos 8 não é claro o que era, mas em Atos 9, aquele que não é claro, nós sabemos que tinha a manifestação. Isso me leva a crer e afirmar que a manifestação do falar em línguas é uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Agora, o crente que teve essa experiência não é melhor do que o que não teve. Outro dia alguém falou, pastor, eu não entendo o que é cair debaixo do poder de Deus. Ele falou, qual o lucro disso? Eu falei, não, acho que não tem muito não. Ele falou, como assim? Eu falei, meu querido, imagina que você pega um copo, uma xícara, bota lá no chão, e aí você pega um balde enorme de água e joga tudo uma vez. O que vai acontecer com o copo? Ele não aguenta e cai. Me parece que naquele momento a gente só está provando a fragilidade do copo. Provavelmente ele nem vai levantar cheio. Aí ele falou, é? Eu falei, é. Você achou que quem cair era melhor, né? Por isso que alguns se jogam. Ele sente que está sendo olhado, vigiado, todo mundo vai achar que eu sou carnal. Outro dia alguém falou, pastor, tem gente, senhor, hora que cai, que o senhor não acredita? Eu falei, a maioria. Um dia um cara ímpio estava na minha frente, chegou na reunião, falou, pastor, desculpa, hein? Eu vi esse negócio, as pessoas foram curadas, que eu sabia do problema, aquilo parece que foi de verdade mesmo, mas esse negócio da turma caiu, eu não acredito nisso não. Eu falei, não. Ele falou, não. Eu falei, quer experimentar? Ele falou, eu nem sou crente. Eu falei, não tem problema. Só quero que você saiba que funciona. Ele falou, então, acho que nós podemos tentar. E eu só falei, Jesus, o homem é ruim, o coração dele é duro, mas que ele nunca diga que não funciona. Dá só uma triscada na testa dele. O cara de quase 2 metros da torre, blum, no chão, levantou. Meu Deus, o negócio é de verdade. Para mim aquilo foi só um sinal. Sabe, a gente tem mania de espiritualizar o que não precisa. Alguém vai dizer que porque a pessoa caiu é mais sensível, aquele era o pior de todos. Aliás, já vi uns caras ser curados que eu falava, Jesus, está errado. Tinha uns crentes melhor na fila, esperando, merecendo. A gente ter essa ideia boba. Preste atenção em algo. Falar em línguas não faz ninguém melhor, a menos que ele entenda o que é. É uma ferramenta para ser usada. 1 Coríntios 14, 4. Por isso que eu falei, nós temos que ver a experiência como a porta de entrada para uma nova dimensão de um sobrenatural que é crescente. Falar em línguas é uma ferramenta. Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. É uma ferramenta de edificação. Agora, para essa ferramenta funcionar, você tem que usar.
Anos atrás, décadas atrás, alguém me deu de presente uma bicicleta ergométrica, lembra disso? O que você acha que me deram? Muitos de vocês não conheceram minha versão antiga, que eu estava bem acima do peso. Passei exatos 127 quilos. Quando ele me deu de presente a bicicleta ergométrica. Uns meses depois encontrei esse cara na rua. E como a melhor defesa, eu ataque, fui para cima primeiro. Falei, presentinho sem vergonha aquele que você me deu. Ele, o que foi? Falei, você acha que eu não sei por que você me deu aquele presente? Você queria que eu emagrecesse. Pastor, pelo seu bem e tal. Falei, não precisa se explicar. Falei, mas aquilo não funciona. Eu não perdi 1 quilo com aquela desgraça. Ele falou, sério, pastor? Eu falei, nem 1 quilo, nem meio quilo, não perdi 100 gramas, não perdi nada. Falei, quanto tempo por dia o senhor pedala? Falei, era para pedalar? Foi porque eu estou usando de cabideiro lá para minhas roupas. Tá? Ele olhou, começou a rir, falou, pastor, não vai perder nunca, tem que usar. Eu falei, poxa, você podia ter instruído. Eu estava de brincadeira com o assunto, mas tem uns crentes que fazem essa estupidez. Ele está lá diante de Deus dizendo, não funciona. Imagina Deus olhando, dizendo, tu pedalou? Não. E imagina Deus com a vontade de dizer assim, O crente que falou em língua não é melhor do que o que não falou. Aliás, conheci muito crente que nunca falou, que eram piedosos, homens e mulheres de Deus. Nem se essa coisa de tentar comparar e medir por isso. Agora eu fico pensando, se esses que não falaram e não usaram a ferramenta de edificação já são top, eu fico imaginando, imagina, se ainda usasse algo que ajudasse a melhorar ainda mais. Então, a questão não é tentar ficar validando quão espiritual é um, quão é outro. Alguns de nós, por N motivos, às vezes é a formação, é a maneira como fomos doutrinados de maneira contrária. A gente tem dificuldade. Meu pai tinha muita dificuldade, amava a Deus. Eu vi muitas evidências dos dons. Eu não posso dizer que o homem não foi cheio do Espírito Santo. Eu nunca vi meu pai falar em línguas. Eu sou de uma época que a gente não podia nem perguntar esse tipo de coisa.